Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa série, esse seminário de mensagens sobre o conceito de pecado. O que é pecado? Essa é uma pergunta ampla, de resposta importante, para a gente entender quem nós somos, quem Deus é e o que é a verdade. E nesse seminário nós vamos estudar 8 mensagens a respeito desse tema, e o primeiro deles tem o título assim: o homem mais manso da terra e o pecado. Eu gostaria de convidar você que assiste essa série de mensagens a abrir a sua Bíblia, a acompanhar essa série com a sua Bíblia, onde você estiver, se você assim puder. E o primeiro texto que nós vamos ler essa noite está no livro de Números, capítulo 12, verso 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu contar um pouquinho do contexto para você a respeito do texto que nós vamos ler. Moisés já é um grande líder do povo de Deus, e ele tem um irmão e uma irmã, Arão e Miriam. E Arão e Miriam se levantam contra a autoridade e liderança de Moisés. E em Números capítulo 12, no verso 3, a Bíblia declara assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés, ele é exaltado na palavra de Deus, e ele é declarado como o mais manso dos homens da face da terra. A Bíblia declara e conta a história de Moisés desde o seu nascimento. A Bíblia diz da família de Moisés, que é a família de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tem 12 filhos, um deles é José. José é vendido como escravo para o Egito, e em tempos de fome, Deus usa José para livrar o povo do Egito e dos arredores da fome. E dentro desse contexto, a família de Jacó desce de Canaã para o Egito, e ali recebem uma porção da terra, a terra de Goshen, e eles começam a se multiplicar e crescer. O livro de Êxodo nos diz que subiu um faraó ao poder que não conhecia José, e agora ele decreta maldade contra o povo de Israel, ele decreta escravidão, e ele também faz um decreto de morte aos meninos, filhos dos hebreus. É nesse contexto que Moisés nasce, um menino dos hebreus. Quando esse menino começa a crescer em poucos meses e já não consegue mais esconder ele, com medo de que ele fosse morto, a família dele tem uma ideia: vamos fazer uma cestinha que flutue, colocar ele no rio e descer ele, jogar ele rio abaixo, quem sabe ele sobreviva em outro lugar. A história diz que Moisés então ele vai nesse cestinho e ele vai ser recolhido pela filha do faraó. E a irmãzinha de Moisés está olhando de longe. Aí ela diz assim: ei, você gostou do menino? Você achou ele bonito? Sim. Ah, você não quer que eu encontre uma hebreia para cuidar dele? Boa ideia, vai lá e cuida, procura essa mulher e traz ela para cuidar desse menino. Então Moisés ele agora é criado pela mãe natural dele, até ser recebido no palácio como filho da filha de Faraó. E eu queria hoje falar com vocês sobre a história de Moisés com foco no pecado. Abre comigo aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 2, versos 11 e 12. É o primeiro texto que eu quero ler com vocês a respeito do pecado na vida de Moisés. E esse é um texto interessante. Moisés ele é movido nesse texto aparentemente por um propósito justo, mas ele faz algo que é errado, contra a lei de Deus, que é um pecado. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11, a Bíblia diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos,
e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, o que ele fez? Matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés é um assassino, é alguém que mata o outro, e na lei de Deus se declara: não matarás. Moisés é um pecador. A gente pode entender, óbvio, que isso existe um contexto. Ele sabia que ele era do povo hebreu, ele vê o egípcio espancando, ele quer defender, e aí ele acaba matando. Mas isso não é justificativa para o pecado. Nenhuma circunstância é justificativa para o pecado. De forma que ao Moisés matar o egípcio, ele peca. A partir daí, no outro dia, a Bíblia relata que ele vai tentar resolver um problema entre dois israelitas. E um israelita diz para ele: você está querendo resolver com a gente igual você resolveu com o egípcio, a quem você matou? E ele diz assim: bom, eu pensei que ninguém tinha visto, mas talvez aquele que foi liberto por Moisés diz, né? Contou para os outros: oh, Moisés, ele me livrou. E aí Moisés teme pela própria vida. E a Bíblia diz mesmo que Faraó queria matar ele por causa do que ele fez. Então ele foge para a terra de Midian. Ali a Bíblia diz que ele conhece uma mulher chamada Zípora. Ele defende ela dentro de um contexto ali de busca de água no poço, pessoas queriam roubar, etc., os camelos. E ele defende essa mulher, e aí ele vai conhecer o pai dela, que é chamado Jetro, ou Reuel, e eles têm um filho. Nesse caso, ele tem um filho. O filho deles se chama Gerson. E a tradição nos diz que foi nesse contexto que Moisés escreveu os livros bíblicos de Jó e de Gênesis. Nesse contexto, lá em Midian. Isso é interessante. Ele está então inspirado por Deus, esse homem, para relatar a história da criação, da queda, antes do dilúvio, depois do dilúvio, e até chegar na sua história, o êxodo e etc. Moisés relata que em certo momento, onde ele estava trabalhando, cuidando do rebanho dele, etc., ele olhou assim de longe e ele viu um arbusto, uma sarça pegando fogo. Mas isso não era assim totalmente incomum. Mas quando ele começou a prestar atenção naquilo, a sarça pegava fogo, pegava fogo, pegava fogo e não se consumia. Ele falou assim: eu vou ver o que está acontecendo. É um fenômeno estranho, um fenômeno diferente. E ali Moisés tem um encontro com Deus. E Deus dá para Moisés uma missão. E dentro desse contexto dessa missão, Moisés peca. Olha aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 4, versos 13 e 14. Deus está enviando Moisés para ir para o Egito, para libertar o seu povo, para ser um instrumento dele, de Deus. E olha só o que a Bíblia nos diz. Êxodo capítulo 4, a partir do verso 13. Ele, Moisés, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão do levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo se alegrará em teu coração. A ideia é que Deus manda Moisés ser um porta-voz divino no Egito. Ele diz: eu sou pesado de língua, eu não falo bem, eu engasgo, eu sou gasgo, eu sou flango, eu sou gargo, alguma coisa nesse sentido. E Moisés duvida de si mesmo e diz: Senhor, envia quem você vai enviar, menos a mim, eu não. E aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Moisés está relutando a aceitar o chamado de Deus. É um pecador, é uma pessoa que não sabe se vai servir a Deus ou não. E quando Deus envia a gente fica nessa dúvida, nessa incerteza, essa é uma manifestação de pecado. No próprio capítulo 4 de Êxodo, já nos versos 24 a 26, existe um outro pecado de Moisés. Dá uma olhada aí. A Bíblia diz assim:
Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou, e ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Se Moisés escreveu Gênesis antes de descer para o Egito para libertar o povo, isso quer dizer que Moisés conhecia a aliança que Deus fez com Abraão. Em Gênesis capítulo 17, dos versos 9 a 14, ali se diz que Deus faz uma aliança com Moisés, que Deus faz uma aliança com Abraão, e essa aliança incluía a circuncisão de todo menino, de todo homem da família de Abraão. E Moisés é da família de Abraão. Então Moisés, ao não circuncidar o seu filho, ele está sendo infiel à missão e à aliança que Deus lhe deu. É por isso que Moisés então está descendo para cumprir a missão, e a Bíblia diz que o Senhor o encontrou e o quis matar. Moisés estava em perigo de levar a obra de Deus avante, sem ser ele mesmo fiel. E o Senhor ia matar ele. E a mulher se interpõe, faz a circuncisão do menino, joga aos pés dele e diz assim: você é um sanguinário, olha só o que está fazendo, presta atenção. E a partir dessa atitude, a ira do Senhor se aparta dele e ele prossegue o seu caminho. Interessante a gente pensar nessas questões. Moisés envolvido em pecado, é uma pessoa falha, uma pessoa fraca, é uma pessoa transgressora. E o fato é que depois a Bíblia vai relatar toda a história de Moisés, e Moisés consegue cumprir a sua missão. Ele desce ao Egito, ele é um instrumento de Deus na libertação do povo, e ele conduz o povo até as bordas da terra prometida. A Bíblia diz que eles enviam alguns espias, os espias voltam dizendo que a terra é maravilhosa, mas eles não conseguem entrar, por causa dos gigantes, isso e aquilo. E aí Deus dá o juízo. Então, vocês passaram 40 dias lá na terra, então agora vocês vão passar 40 anos no deserto. E Moisés chegou na portinha da terra prometida e voltou com o povo para o deserto por 40 anos. E no fim dessa jornada acontece algo complicado na vida de Moisés. Abre a sua Bíblia, Números capítulo 20, versos 8 a 13. Acontece um episódio triste e famoso quando Moisés fere a rocha. Então vamos dar uma lidinha nesse texto. Números capítulo 20, do verso 8 até o verso 13. Aí a Bíblia nos diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, diante dele, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão do diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Levantou Moisés a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que
que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha que relato complicado. Deus dá instruções específicas e claras. Reúna o povo, fale a rocha, fale para ela, conceda água, e dessa rocha vai sair água. O relato apresenta que aparentemente Moisés vai fazer, ele toma o bordão, segundo Deus ordenou, ele reúne o povo, mas acontece uma coisa: Moisés fica nervoso, fica bravo, e ele diz assim: vocês pensam que é a gente que está tirando água dessa rocha para vocês? E pega o seu bordão e fere a rocha. A gente não sabe com que grau de violência Moisés bateu na rocha com aquela vara 2 vezes, mas talvez não fosse nem nada muito violento, poderia ser algo fraquinho, mas era o contrário do que Deus mandou. Deus não mandou bater nem fraquinho, nem uma vez, nem 2 vezes, mandou fazer o quê? Falar. E Moisés não obedeceu, não creu. É o que Deus acusa ele. Você não creu, e você não me santificou na presença do povo, e por causa disso você não vai conduzir os filhos de Israel dentro da terra prometida. Nesse episódio, Moisés já era um homem maduro, com grande experiência de liderança sobre o povo de Deus. Ele não era mais um novato na experiência com Deus, de forma que Moisés pecou, mesmo tendo sido uma pessoa com grande experiência com Deus. Pecado é algo terrível, mas eu queria aprofundar você dentro da compreensão do que é o pecado. E eu quero falar agora sobre o pecado na obra de Moisés, naquilo que Moisés nos legou. Sabe que Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nesses 5 livros, que a gente chama de Pentateuco, existem muitas referências àquilo que a gente chama de pecado. E eu queria ler alguma delas com vocês. Levítico capítulo 6, versos 2 a 7, um texto interessante sobre o conceito de pecado, sobre a realidade do pecado. E a gente vai sair desse estudo fortalecidos na palavra de Deus. E a Bíblia nos diz assim, Levítico 6, a partir do verso 2: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar o seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, o que extorquiu, o depósito que lhe foi achado, ou o perdido que achou, em tudo que jurou falsamente, e etc. E por oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa trá-lo-á ao sacerdote. De todos os elementos desse texto, eu quero chamar a atenção de vocês a uma frase, do verso 3: fizeram alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Aqui na obra de Moisés, em Levítico capítulo 6, verso 3, a Bíblia diz que o pecado é algo que faz parte do costume dos homens, dos seres humanos. Muito interessante essa frase. Mas volta um pouquinho aí no Pentateuco, Êxodo capítulo 20, verso 20.
E aqui nós vamos encontrar uma nuance a respeito da doutrina do pecado, um pouquinho diferente dessa que a gente encontra em Levítico. Então, Êxodo 20, verso 20, a Bíblia diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Agora, nesse texto de Êxodo, não pecar é uma perspectiva colocada diante do povo. Ou seja, em certo sentido é possível não pecar. Então em Levítico se diz que o homem costuma pecar. Em Êxodo 20 se diz que Deus deu os mandamentos para a gente não pecar. Não é para desobedecer, é para obedecer. Deus não deu um mandamento: guarde o sábado, para a gente não guardar. Não diga falso testemunho, para a gente sermos mentirosos. Não adore imagens, para a gente sermos idólatras. Ele deu os mandamentos para quê? Para a gente não pecar. Agora, essas duas ênfases diferentes sobre o que é pecado estão presentes em toda a discussão bíblica sobre esse assunto. E essa realidade revela uma coisa muito importante: o conceito de pecado é plural, não singular. Em certo sentido, pecado é algo que o homem costuma fazer. É infelizmente normal, corriqueiro, repetitivo. Em certo sentido, pecado é isso. É algo que o homem sempre faz. Em outro sentido do conceito de pecado, a gente não pode pecar e não deve pecar. E não precisa pecar. E essas duas ênfases vão nos acompanhar por toda a Bíblia. Agora, eu queria trazer uma questão interessante para vocês. Se existe uma dimensão do conceito de pecado na qual é possível não pecar, será que existem pessoas sem pecado? Essa é uma discussão interessante. Vamos responder elas na obra de Moisés na Bíblia, Levítico capítulo 16, verso 34. E esse texto vai nos ajudar a responder essa pergunta. A Bíblia diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Agora vai para o capítulo 23, verso 29. E a Bíblia vai dizer assim, olha: porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do povo. Os dois textos que eu li para vocês estão no contexto do dia da expiação. E existe um conceito interessante aqui. Todos os filhos de Israel, no plural e no singular, deveriam participar do dia da expiação. Ou seja, ninguém do povo de Israel poderia dizer assim: olha, eu não tive pecado, eu não necessito da expiação, eu não necessito do sacrifício, eu não necessito do perdão. Não. Pela Bíblia, toda pessoa de Israel deveria buscar o perdão no dia da expiação. Esse é o fundamento para a doutrina da universalidade do pecado, que a Bíblia declara em todas as letras. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. É universal a realidade do pecado. Não é só uma realidade de quem rouba. Quem não rouba também peca. Não é só uma realidade na vida de quem transgride o sábado. Às vezes quem não transgride o sábado também peca. E assim por diante. Todo ser humano na face desta terra é um pecador. Mas agora surge uma questão: como é que Deus responde ao pecado? E aqui existe uma resposta dupla. Êxodo 34, versos 6 e 7.
A primeira resposta sobre como que Deus responde ao problema do pecado é assim: e passando o Senhor diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª ou 4ª geração. Nesse texto, existe 2 verdades a respeito do pecado. Existe pecado que tem perdão, porque Deus é aquele que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E existe pecado que não tem perdão. Deus não tem por inocente o culpado. Além disso, existe um outro texto da Bíblia, em Êxodo 23, verso 21, onde se diz assim: guarda-te diante dele, diante do anjo, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Então, existem pecados que não têm perdão. E aqui a gente entra num ponto delicado e complicado, mas verdadeiro, que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é você se colocar de tal forma em transgressão da lei de Deus, que você não só não deseja mais se arrepender, como você se torna incapaz de se arrepender de forma definitiva. E para esse pecado Jesus disse que não tem perdão. Para todos os outros pecados existe perdão, porque Deus é um ser misericordioso, maravilhoso, lindo, que nos perdoa pela graça infinita de Jesus Cristo. Um outro texto que eu gostaria de ler com vocês é Números capítulo 15, versos 27 a 31. E aqui a gente tem uma questão interessante sobre o pecado. A Bíblia vai nos dizer assim: se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra como oferta pelo pecado, e etc. Verso 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais dos estrangeiros, tal pessoa será eliminada do meio do povo. Então aqui a Bíblia também faz diferença entre pecados por ignorância, quem sabe pecados involuntários ou que você faz desapercebidamente, e aquele pecado que você faz de forma atrevida, de mão levantada, na face de Deus, rejeitando a sua lei e a sua verdade. E a Bíblia faz diferença entre esses 2 tipos de pecado. Tudo isso, essa riqueza toda sobre o pecado, a gente encontra na obra de Moisés. Mas tem muito mais coisa. Volta para Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6, e esse talvez seja o texto de Moisés mais importante sobre a doutrina do pecado. E a Bíblia vai nos dizer algumas coisas interessantes, profundas, importantes, e Moisés escreveu assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido,
e ele comeu. Esse texto de Gênesis, ele talvez seja o texto mais importante de Moisés a respeito da doutrina do pecado. E esse texto ele vai assim na origem do pecado na humanidade. E essa origem na humanidade, ela pressupõe a origem na serpente. E quem é a serpente? A Bíblia diz, né? Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra. A serpente tenta Adão e Eva, tenta Eva com o pecado, sendo ele já antes disso pecador. E existe um texto impressionante a respeito da identidade do diabo em relação ao pecado, que está em João 8,44, onde a Bíblia diz assim: vós sois do diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui está um quadro sobre o verdadeiro originador do pecado. Se diz muitas coisas, mas eu gostaria de me deter em algumas delas. Nunca se firmou na verdade. Satanás é um ser que conheceu a verdade, conheceu a luz, a graça, a misericórdia, o amor, a verdade, a realidade de Deus, a bondade de Deus, mas não se firmou na verdade. Antes ele é o pai do pecado, e ele mesmo é um pecador, escravo do pecado, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. De forma que essa é a imagem da serpente que vai conversar com Eva, lá no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. Mas existe uma outra pessoa no relato de Gênesis 3, e o nome dessa pessoa é o Senhor, é Deus. E Eva fala de Deus, a serpente fala de Deus como estando acima deles. E de fato, Deus o Senhor está acima de todos, e todos se referem a Ele. E existe uma coisa interessante em Gênesis 3 sobre Deus. Deus é um ser que tem palavra. Isso demonstra várias coisas, e a principal delas é que Deus é um ser pessoal. Ele fala, Ele existe, e o que Ele fala é lei. E agora o diabo vai interpretar o que Deus fala, vai questionar o que Deus fala, vai atacar o que Deus fala na mente de Eva. É isso que ele vai fazer. Agora, quem era Eva? Eva era a mulher de Adão, uma só carne com Adão, imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, verso 26. Essa era Eva. Então aqui em Gênesis 3 está composto o quadro: a serpente, Deus e a humanidade na pessoa de Eva. Agora, esse texto ele nos revela algumas coisas, e eu queria conversar com vocês brevemente sobre os elementos da tentação. Antes que exista o pecado, existe tentação, e tentação não é pecado, mas ela tem alguns elementos. O primeiro elemento da tentação em Gênesis 3 é uma pergunta a respeito da palavra de Deus. O diabo pergunta assim: é assim que Deus disse? Com essa pergunta, se você não conhece a maldade do diabo, você não acha que isso é uma tentação. Poderia ser um cristão perguntando para você: e aí, conhece o que a Bíblia diz? Não tem nada de mal nessa pergunta, a não ser por um fato: essa pergunta está sendo feita com intenções malignas. É por isso que ela é uma tentação.
pergunta sobre o que Deus disse. E aí ele pergunta: é assim que Deus diz? Não pode comer nenhuma árvore do jardim? E aqui ele já introduz uma mentira. Deus não tinha falado que não podia comer nenhuma árvore. Deus falou que não podia comer o fruto de uma árvore. E essa mentira, ela foi estrategicamente colocada para gerar o quê? Curiosidade. Olha, Deus disse que não pode comer nada. Não, serpente, a gente pode comer tudo, menos essa fruta. E aqui o diabo revela a sua vontade: negar o que Deus diz. Você não pode comer essa, mas eu vou te explicar por quê. Porque Deus não te explicou. É porque se você comer, você vai ser como Ele. Mas serpente, Deus falou que se eu comer, eu vou morrer. E a serpente diz assim: é certo que não morrereis. O diabo é incrédulo e desafia a palavra de Deus. E ele seduz o ser humano com a perspectiva: Deus sabe, no dia em que você comer, você vai ser como Deus. E é interessante que, com essa frase, a serpente se coloca numa posição como se ela conhecesse a Deus de forma íntima, lá no coração de Deus, para poder dizer o que Deus quer dizer ou não, que Deus está escondendo alguma coisa. E a serpente oferece a Eva aquilo que ela não pode entregar para Eva: e sereis como Deus. A serpente não tinha poder de fazer de Eva um ser igual a Deus, porque ninguém é igual a Deus. Só que através dessa tentação, Satanás colocou na mente de Eva aquilo que primeiro existiu na sua mente. Isaías 14, verso 14 diz, que o diabo dizia no seu coração: eu subirei ao céu, eu serei semelhante ao Altíssimo. Era o diabo que queria ser como Deus, e não podendo ser como Deus, começou a odiar a Deus. E agora, essa tentação tem o objetivo de fazer com que o ser humano passe por esse mesmo processo. Queira ser igual a Deus, faça o que Deus mandou não fazer, e agora se torne rebelde e pecador contra Deus. Esses são os elementos da tentação em Gênesis 3. Mas eu queria falar agora de 6 elementos do que é pecado em Gênesis 3. Primeiro elemento do que é pecado é quando a mulher vê essa tentação e agora ela vê que a árvore era boa. Agora aquilo que é pecado se reveste de bem. Aquilo que é podre, aquilo que é malícia, aquilo que é vaidade, aquilo que é mentira, se revela como algo que talvez seja bom, talvez seja interessante, talvez seja desejável. Segundo elemento, agora, essa árvore é agradável aos olhos. E no primeiro momento, realmente, o pecado pode ser agradável. Terceiro elemento, agora a árvore é desejável para dar entendimento. Agora o pecado já começa a fazer uma obra dentro do coração dela. Ela já começa a estar sensível a essa ideia, agitada, já desperta o desejo. E aí então ela toma do fruto, ela come do fruto e ela dá o fruto ao marido. Agora eu queria fazer um resuminho dessa história em relação ao que é pecado em Gênesis 3. Pecado em Gênesis 3 é ceder à tentação e tentar enxergar na tentação o que é bom, o que é agradável e desejável. A partir dessa aceitação da tentação, o ser humano se envolve com o pecado, traz aquele pecado para o seu íntimo, ele come, ele traz para ele, e ele se torna agente do pecado. Agora ele leva esse pecado
ao marido, ao outro. E por essas verdades da Bíblia, a gente pode concluir várias questões a respeito do que é pecado. Pecado é independência de Deus. Pecado é um relacionamento rompido com Deus. Pecado é falta de fé no que Deus diz. Pecado é falta de amor por quem Deus é. Pecado é rebelião. Pecado é uma aceitação íntima do mal. Pecado é transgressão da palavra de Deus. Pecado é algo que você faz, mas você não controla as consequências. Pecado é algo que a gente está envolvido com um problema profundo. E o problema do pecado na humanidade se torna tão profundo que somente Deus pode resolver esse problema. E por que só Deus pode resolver? Porque para resolver o problema do pecado é necessário amor infinito, sabedoria infinita e poder infinito. E só Deus tem amor, sabedoria e poder ao nível da perfeição. Essa é a verdade. Agora, a partir da obra de Moisés, a Bíblia toda vai ser construída. E o livro de Romanos, capítulo 5, vai nos contar um pouquinho a respeito do pecado, a partir da história que Moisés, inspirado por Deus, escreveu. E no verso 12, Paulo escreve assim: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 19: pois assim como por uma só ofensa veio a condenação sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça, para a justificação que dá a vida. Verso 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só muitos se tornarão justos. Esses versos de Romanos 5, eles revelam que a partir do que Adão fez, a humanidade se tornou pecadora. Agora, isso não quer dizer que só Adão teve culpa. Cada um também tem culpa dos seus próprios pecados, obviamente. E a partir da realidade do pecado na vida de cada um, entrou a morte. E a morte passou a todos, porque todos pecaram. Moisés, ele foi um pecador. E a Bíblia revela Moisés em luta contra o pecado e contra a morte, desde o seu nascimento. Se o salário do pecado é a morte, e lutar contra a morte também é lutar contra o pecado, contra as consequências do pecado. E Moisés já luta contra a morte desde o começo, né? Ele está nascendo já perseguido pela morte. Ele comete o mesmo pecado de matar o egípcio e é perseguido para ser morto. Em toda a situação da libertação do povo, ele sofre ameaça de morte. E tudo isso é a realidade da vida de Moisés, em função da realidade do pecado. Portanto, Moisés é um exemplo. Um exemplo de alguém derrotado pelo pecado em vários momentos da sua vida. Moisés foi assassino, incrédulo, infiel, alguém que não glorificou a Deus diante do povo naquele momento, e provavelmente ele foi pecador em muitos momentos, não preservados no texto da Bíblia, mas preservados no livro do céu. A Bíblia não quer dar um relato completo dos pecados de Moisés nem de ninguém, mas no céu há um relato completo. E Moisés
foi um homem cujo relato esteve manchado de pecado. Porém, Moisés também é um exemplo de um homem vitorioso contra o pecado. Olha que interessante. Moisés foi um homem de profunda oração, intercessão, constante pelo seu povo. E quem gasta tempo orando a Deus tem vencido o pecado. Porque através da oração a gente vence o pecado. A Bíblia diz: se confessamos os nossos pecados, ou seja, em oração, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então aquele que está orando está perdoado e purificado, vitorioso contra o pecado. Também a Bíblia diz que Moisés foi um homem disposto a dar a sua vida pelo povo. Num mundo egoísta, uma pessoa assim é uma pessoa vitoriosa contra o pecado, em um sentido real. Enquanto todo mundo só se preocupa consigo mesmo, Moisés diz para Deus assim: Senhor, o Senhor vai destruir o povo, me risca no teu livro. Porque Moisés ama o seu povo e quer dar a sua vida pelo povo. É um homem vitorioso. Em muitos momentos também, a Bíblia diz que Moisés foi um homem paciente, um homem manso. E essas são características de pessoas vitoriosas contra o mal, contra o pecado. Moisés trabalhou de forma perseverante, incessante na causa de Deus, vitorioso. E em algum momento da história de Moisés, a Bíblia relata: o seu rosto resplendente de glória. Um homem vitorioso contra o pecado. Tudo isso nos mostra que, conquanto o pecado é algo real, ele não é a última palavra na vida de um homem. Romanos 5, verso 20 diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia diz que a morte reinou até Moisés. Romanos 5, verso 14. E o Novo Testamento nos dá indicações de que Moisés morreu, mas foi ressuscitado para a vida eterna. Em Judas, verso 9, se diz que o arcanjo Miguel contendeu com o diabo pelo corpo de Moisés. E em Mateus 17, versos 1 a 4, Moisés está presente na cena da transfiguração, onde Cristo revela o seu poder, a sua glória e a sua identidade. Moisés passou pela morte, como símbolo daqueles que também já passaram ou ainda passarão pela morte, mas confiam em Jesus para a salvação. Moisés é uma pessoa muito importante na Bíblia, a ponto de ele ter sido escolhido para registrar o fundamento de toda a revelação. O que Moisés escreveu é a palavra de Deus e não do homem. Moisés foi uma pessoa especial, humana, sim, mas distinta. O homem mais manso do que qualquer outro. Mesmo assim, ele não foi sem pecado, nem antes de receber os 10 mandamentos, nem depois. Alguém poderia argumentar: não, Moisés matou o egípcio, não fez a circuncisão, não quis ir lá na missão que Deus estava dando, mas tudo isso foi antes de ele conhecer a lei. Depois de conhecer a lei, agora ele não pecou mais. Não. O incidente em Números 20 mostra que Moisés pecou mesmo depois de receber os 10 mandamentos. Ou seja, Moisés pecou quando jovem, Moisés pecou quando adulto, e ainda assim ele foi um grande líder, talvez um dos maiores que o povo de Deus já viu na face desta terra. O que Moisés fez, o que Deus fez por intermédio de Moisés, possibilitou a libertação de milhares de milhões e milhões de pessoas do cativeiro do Egito e do cativeiro do pecado. A obra de Moisés é diferenciada pelo que Deus lhe revelou. A gente define o que é pecado e o que não é. Deus revelou para Moisés: não matarás. E baseado nessa revelação a gente diz: matar é pecado. Moisés escreveu assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar.
e pelo que Moisés escreveu, a gente diz: transgredir o sábado é pecado. Tão grande a importância dessa pessoa humana e pecadora de Moisés para a revelação bíblica. Moisés foi o veículo da palavra do Eterno. Ainda assim, a doutrina do pecado permanece ampla, profunda e importante. E a doutrina do pecado estabelece duas coisas: por que o mal existe no mundo, a morte, o sofrimento, a doença, a decepção, o fracasso. E a segunda coisa: por que é que Deus precisaria se fazer homem para nos salvar do nosso pecado? Sem o conceito de pecado, essas questões não fazem sentido algum. Mas o conceito de pecado nos ajuda a entender a realidade de todas essas coisas. Moisés foi um excelente homem, mas ele não foi um homem isento de pecado. E Moisés teve um Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Você consegue se identificar com Moisés? Bom, eu disse que Moisés foi um excelente homem. Talvez você não se ache uma pessoa excelente, mas você não é isento de pecado, como Moisés não foi. E assim como Jesus salvou Moisés, Ele também salvou você na cruz do Calvário, pagando o preço daquilo que você fez, que foi pecado, que foi errado, que foi ruim. Eu quero terminar essa mensagem contando uma história para vocês. Eu estava em Curitiba e distribuindo alguns materiais missionários, alguns textos de Ellen White, e eu distribuí um material para um guardador de carro. E eu falei para ele: olha, aqui tem um pouquinho da palavra de Deus, eu gostaria de estudar, de dar uma lida. Ele falou: não, sim, aceito. Passou uns 10 dias depois, eu levei a continuação do estudo para ele, um outro estudo. E ele falou assim: olha, eu li aquele lá que você me passou, eu não quero mais não. E eu perguntei para ele: mas por quê? Te ofendeu? Alguma coisa ruim? Você não gostou? Aí ele falou: para mim não dá certo. E eu perguntei para ele assim: mas por quê? A palavra de Deus é para você. Você pode crer, você pode ser salvo. Ele falou assim: não, eu não posso. E ele me disse assim: eu mandei um para o outro lado e eu não posso ser salvo. Ou seja, aquele homem já tinha assassinado outro homem. E aquela mancha, aquela culpa, aquela dor, aquele peso que ele carregava, fazia com que ele pensasse que Deus já não podia mais perdoar ele, não podia mais transformar ele, não podia mais salvar ele. E eu queria lembrar para vocês que Moisés um dia também assassinou um homem. E Moisés, por si mesmo, merecia o inferno. Mas Jesus amou Moisés, que deu a sua vida por Moisés para perdoar os pecados dele, para ressuscitar ele da morte e para lhe dar a vida eterna. Jesus quer fazer o mesmo com aquele guardador de carros. Jesus quer fazer o mesmo com você e comigo. Talvez eu e você nunca tenhamos assassinado ninguém, pelo menos não com uma faca, com uma arma, mas Jesus, Ele quer perdoar a gente dos pecados que a gente tem, não dos que a gente não tem. E mesmo que a gente nunca tenha matado ninguém, todos nós somos pecadores. E a gente se identifica como Moisés. Às vezes a gente conhece verdades profundas e ainda num momento ruim a gente peca, a gente faz o mal. E eu convido você, onde você está, a entregar os seus pecados na mão de Jesus. Jesus pode perdoar, Jesus pode transformar, Jesus pode salvar. Ele morreu para fazer isso. E eu te convido a, se você aceita esse perdão e essa salvação, e se você entendeu essa mensagem, e você quer uma vida nova com Jesus, manda um e-mail para mim. Meu e-mail é vemsenhorjesus@outlook.com.br. Manda um e-mail para mim, vamos conversar, vamos orar juntos e vamos encontrar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E eu termino esse vídeo com uma oração. Vamos orar. Senhor Deus eterno, querido e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Transforma o nosso coração hoje e sempre.
E assim como o Senhor perdoou Moisés, aquele pecador, que o Senhor nos perdoe a todos nós que oramos neste momento como pecadores, Pai. Transforma a nossa vida e nos salva para o Teu reino, pela Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos ao Pai.